Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre o período da ditadura militar e também do trabalho desenvolvido pela Comissão Municipal da Verdade. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista Audálio Dantas. Prazer tê-lo aqui, Audálio. É meu, já estive outras vezes e volto com muito prazer. E também recebemos aqui o jornalista Camilo Vanucchi. Obrigado também pela presença, Camilo. Prazer é meu, obrigado. Bom, Audálio, você acompanhou, a Comissão Municipal da Verdade, Vladimir Herzog, aqui do Legislativo paulistano. E que traçado, que paralelo você faz em relação às comissões? Não há diferenças fundamentais. Eu gostaria de lembrar que o fato mais importante foi a decisão presidencial, em 2011, da criação da Comissão Nacional da Verdade, que deu a oportunidade de que o país começasse a rediscutir, o período da ditadura militar. Nunca a ditadura militar foi tão discutida como aconteceu em função da Comissão Nacional, que, por sua vez, trouxe comissões estaduais, comissões parlamentares, comissões da universidade, enfim, de vários setores da sociedade. Acho que a nossa comissão, que é a última que foi instalada, outras poderão vir, ela tem um papel bastante significativo, na medida em que ela tem o objetivo de discutir, de investigar o que aconteceu em São Paulo, no âmbito da Prefeitura Municipal, no âmbito da municipalidade, no sentido de colaboração do poder público com a ditadura militar. Muitas vezes se esquece, mas São Paulo foi o principal centro, não podia deixar de ser, até pelas suas dimensões, pela sua importância, centro de ação da ditadura mais violenta. Aqui foram instalados instrumentos de pressão sobre a sociedade, da importância da OBAN, Operação Bandeirante, em 1969, e depois o DOI-CODE, que se transformou no centro mais importante, digamos assim, do ponto de vista numérico e de atuação da ditadura militar. Aí, esses instrumentos levaram à tortura e à morte de vários cidadãos brasileiros. E aqui em São Paulo ocorreram coisas da maior importância que já foram discutidas, mas outras que faltam discutir. É por isso que essa comissão é importante. Agora, Camilo, a Comissão Municipal está em andamento. Na sua avaliação, até agora, o que tem de mais relevante? A atribuição da Comissão Municipal da Verdade é investigar as violações aos direitos humanos no âmbito da Prefeitura Municipal. À medida em que a Prefeitura participou, foi causadora de violações aos direitos humanos, ou que agentes da Prefeitura, funcionários públicos municipais, tenham sido vítimas dessas violações. Eu acho que assim, a gente tem três, eu acho que são nortes mais importantes na investigação que está sendo feita. Então, no primeiro momento, você teve um número muito grande de funcionários públicos que foram perseguidos, constrangidos, caçados, exonerados por questões de envolvimento político pela Prefeitura. Você teve uma coisa gravíssima de ocultação de cadáveres patrocinado pela Prefeitura Municipal, no sentido de que se criaram cemitérios, como o cemitério de Perus, com valas onde eram jogados mortos da ditadura militar como indigentes, sem avisar a família, às vezes sabendo quem era, se escondia os documentos. Então a gente está investigando toda essa questão, quantos são, como que foi, qual é o papel da Prefeitura nesse sistema de ocultação de cadáveres. E você teve a participação da Prefeitura numa repressão a movimentos sociais ao longo do período final da ditadura, principalmente no passagem para a democratização, com repressão a greves, repressão a movimentos de moradia, etc. Então, são três eixos de investigação profunda que vai, no relatório final agora,
ser contado e, a partir disso, provocar, estimular recomendações que se façam ao poder público. O mais importante, Audálio, em todo esse processo, são as respostas aos familiares dos desaparecidos? Bom, essa questão dos familiares de desaparecidos políticos é da maior significação, mesmo porque as comissões da verdade são consequência da insistência desses familiares, que se transformam assim em vigilantes da memória, né, para que esses crimes não sejam esquecidos. Nós temos, inclusive, como um dos assessores da comissão, a Melinha Teles, né, cuja história é conhecida, foi torturada pelo coronel Ustra, que comandou o DOI-CODE, e questões que continuam aí a ser discutidas e muita gente ignora. O trabalho desses familiares é da maior importância e a comissão deve muito a eles no sentido do acompanhamento dos assuntos que nós estamos investigando. Todos os crimes prescreveram? Não. Há crimes de lesa humanidade, crimes que jamais prescrevem. Crimes como o desaparecimento, por exemplo, que pode ser enquadrado como sequestro, ele só termina quando o corpo aparece. Enquanto o corpo estiver sumido, o crime continua existindo. E são crimes que há uma discussão no Brasil sobre a lei da anistia, sendo que a lei da anistia tem alguns crimes, existem mecanismos, instrumentos que o Brasil é signatário do plano internacional, que pedem, por exemplo, que um crime de tortura seja investigado, mesmo que a nossa lei nacional de anistia tenha aparentemente colocado um ponto final, anistiado o torturador. Sim, sim. Né? O Audálio comentou da Melinha, é bom lembrar, por exemplo, que o caso Guerrilha do Araguaia, ele foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Houve uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos que solicitou, por exemplo, que o Brasil volte a investigar e recomenda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos recomenda que a verdade seja contada. A Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada na esteira desse processo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É bom lembrar também que a família Teles moveu uma ação contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi a ação que o Fábio Conder Comparato representou e conseguiu nomeá-lo como torturador. Ele é a única pessoa hoje no Brasil que ela é oficialmente, pelo Estado, reconhecida como torturador. Então, são essas coisas, como o Audálio estava falando, essa ação as atividades dos mortos desaparecidos, dos familiares dos mortos desaparecidos, acompanham todo esse processo. Não teria havido comissões da verdade sem essa atividade. Agora, por sua idade, provavelmente você não presenciou diretamente esse período da ditadura, mas você me disse em off que você teve parentes diretamente que sofreram nesse período, né? Sim, alguns. Eu tenho o meu pai e 3 tios meus foram presos e torturados, participavam da ALN, Ação Libertadora Nacional. Meu pai ficou 5 anos preso. Eu tenho um primo do meu pai, né, primo de 2º grau meu, que é o Alexandre Vanucchi Leme. Ele é um dos mortos da ditadura. Ele foi morto em 73 no DOI-CODE e foi enterrado clandestinamente no cemitério de Perus e depois, pouco tempo depois, localizado, e a família pôde fazer a exumação e levar o corpo para Sorocaba. Ele era um estudante de geologia aqui na USP, tinha 22 anos de idade, se eu não me engano. Agora, para a gente encerrar, Camilo, a Comissão Municipal da Verdade se encerra agora no final deste ano. Você poderia adiantar para a gente algumas recomendações mais relevantes que serão levadas à Prefeitura de São Paulo? A gente está construindo essa lista, mas a gente provavelmente vai ter umas 30 recomendações a serem feitas. É papel das comissões da verdade concluir de uma maneira que elas possam
oferecer instrumentos, sugerir instrumentos para que violações aos direitos humanos dessa natureza não voltem a acontecer. E a gente tem uma lista de ações que vai desde criar mecanismos de que a memória, a verdade, seja contada em escolas, coisas que incentivem a perpetuação da memória para que ela não se perca, até coisas muito mais específicas ligadas a cemitérios, por exemplo. Hoje os cemitérios municipais eles não têm um mapa detalhado dos arruamentos, das quadras, por exemplo, o que permite, o que dificulta você localizar hoje corpos que tenham sido enterrados ali como indigentes e, por exemplo, muitas coisas se perderam que hoje dificulta o trabalho de localização de corpos por causa de mexidas que foram feitas nos arruamentos, nas quadras, mudanças de lugar. A gente recomenda, por exemplo, algumas mudanças de nomes de rua, coisas que a Câmara Municipal tem atuado nesse sentido. Recentemente, o elevado Costa e Silva foi aprovada aqui na casa uma lei mudando o nome para presidente João Goulart. Então, são coisas que a gente tem ainda dezenas de ruas que homenageiam torturadores, inclusive rua, como é que chama? O Sérgio Fleury. Sérgio Paulinho Fleury, por exemplo. São recomendações nossas que vão nesse sentido de evitar que essas coisas se perpetuem e se persistam no tempo. Camilo, obrigado por sua presença aqui no Sala de Visitas. Suas considerações finais, inclusive os contatos, se você quiser deixar aqui com a gente. Meu e-mail, camilo.vanucchi, com 2 N's, @gmail.com. E a gente está ainda numa fase aguardando colaborações, se tiver, relatos, se tiverem. Ainda dá tempo de a gente absorver no nosso trabalho. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E o Sala de Visitas vai para um rápido intervalo e volta já já. Continue com a gente. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas e hoje o assunto é o período da ditadura militar e também o trabalho das comissões da verdade. Comigo, o jornalista Audálio Dantas, e agora, neste bloco, recebemos o militante e ex-deputado estadual Adriano Diogo. Obrigado pela presença, Adriano. Eu agradeço e acho que é uma ótima oportunidade na TV Câmara, que tem uma penetração popular tão grande, uma audiência popular, que a gente tem a oportunidade de tratar esses temas. Começo perguntando quais são as suas lembranças mais marcantes desse período. A Comissão Municipal da Verdade, que tem o nome de Comissão Memória e Verdade, ela tem uma particularidade. Ao contrário de todas as comissões que ocorreram no Brasil, nos estados, ela tem uma peculiaridade na lei e que é um desafio, uma coisa interessante. É contar a participação da Prefeitura de São Paulo e também da Câmara Municipal no período da ditadura, Então, essa correção de ótica, de olhar, exige da gente uma outra visão, porque, na maioria dos casos, as comissões que ocorreram porque, na realidade, só tinha uma comissão nacional aprovada na forma da lei. Mas como no Brasil é essa coisa mágica, na hora que foi criada a Comissão Nacional, em todo o país se criaram comissões municipais, sindicais, das universidades, Agora, essa de São Paulo é diferente. Qual é o enunciado da vida da cidade através do olhar da Prefeitura e da Câmara Municipal? Agora, em relação às audiências públicas, muitas foram realizadas. Que balanço o senhor faz? As audiências públicas, nós estamos sendo muito bem acolhidos aqui na Câmara Municipal. Elas são a parte não documental, a parte não documental da comissão. Porque quando você faz uma comissão da verdade, você tem que trabalhar muito essa questão dos arquivos, dos documentos. Mas no Brasil, além do período muito grande que nos separa da ditadura, essa parte documental, muita coisa foi queimada, foi destruída.
ou na linguagem policial foi penteada, né? Quer dizer, a parte mais barra pesada, eles foram lá e subtraíram as informações. Então, as audiências públicas servem para quê? Através do relato das pessoas, a gente traduzir coisas que são inexplicáveis e até desconhecidas do grande público. E quem tem mais participado dessas audiências públicas, Audálio, são mais ativistas e familiares? Em muitos casos, a participação importante de familiares de desaparecidos políticos, mas pessoas que sofreram as consequências da perseguição, da repressão acontecido em São Paulo, como eu disse inicialmente, que concentrou aqui um número muito grande de vítimas, não é isso? Essas audiências têm um sentido de trazer para o conhecimento da sociedade hoje aquilo que aconteceu há mais de 20 anos e que há muito mais de 20 anos e que atingiu de maneira grave a nossa sociedade. Eu tive a oportunidade, Adriano, de visitar, inclusive, o setor onde está sendo feita toda a perícia das ossadas de perus que foram levadas para lá. Um trabalho minucioso, não sei se o senhor já teve a oportunidade de estar lá, de acompanhar. Enfim, o papel dos cemitérios foi fundamental em todo esse processo da instalação das comissões, né? Os cemitérios e o serviço funerário era o cartório da ilegalidade. As pessoas eram mortas nas dependências policiais, o atestado de óbito era falso e era feito no ambiente do IML, do governo do estado, e aí eles vinham para os cemitérios com o atestado falso e na condição de indigentes. Na cidade de São Paulo, são cerca de 500 casos, porque nós temos um absurdo no Brasil, que é o caso dos desaparecidos. O que é o desaparecido? O desaparecido é aquele caso que a ditadura matou e não tem interesse em dizer onde foi enterrado. Então foi feita uma lei para considerar que todos os desaparecidos políticos da ditadura são considerados mortos. Porém, não tem o corpo. Não foi devolvido o corpo. Até nas guerras, as mais brutais, têm o direito ao sepultamento com o nome da pessoa. Até em Hiroshima e Nagasaki, tem lá o nome das pessoas. Sim. Pois bem, aqui nós temos cerca de 250 desaparecidos, todos registrados aqui no cartório da Vila Mariana. E nós estamos fazendo uma tentativa de, pelo menos, corrigir esses atestados de óbito. Por isso que os cemitérios eram o cartório da ditadura. Agora, além do cemitério Dom Bosco, que outros cemitérios podem ter ocultado cadáveres? Todos. Aliás, sobre cemitério, é importante lembrar que o cemitério Dom Bosco, em Perus, resultou de acordos feitos no escuro, exatamente para que ele tivesse essa função. Pretendia-se que lá se construísse um crematório. Imagine-se o que aconteceria. Daí a vala clandestina de Perus, porque era o objetivo incinerar aqueles mortos e desaparecer definitivamente. Eu acho que, nesse sentido, o que tem sido revelado até hoje sobre a vala clandestina do cemitério de Perus terá acréscimos nos resultados das investigações da comissão. Inclusive que estava interessado nesse acordo uma figura altamente nociva, que teve uma atuação infame na ditadura militar, que foi o R. Shibata, especializado em definições falsas ou atestados falsos de causas mortes. Ele negociou
com o então superintendente da área de cemitérios, que se apressasse a construção de perus. Agora, Adriano, do ponto de vista protocolar, a vítima ela é enterrada, mas no ponto de vista jurídico, né, para efeito jurídico, ela consta como desaparecida. Então, você imagina os desdobramentos, além dos desdobramentos de natureza afetiva, e você ter um desaparecido na família, os desdobramentos legais. Né? Porque o que é um desaparecido? Né? Morreu por quê? Como é que morreu por quê? Morreu aonde? Em que circunstância? Vou te dar um exemplo. Eu era estudante de geologia. Era muito amigo de uma menina bem mais jovem que eu, que veio lá do interior do estado de São Paulo, Sueli Cateyama, estudante de letras, acho que de Vera Cruz. Ninguém na família falava português. Talvez ela tenha vindo fazer letras para iniciar o conhecimento da língua portuguesa. Era filha de agricultores. Sim. Bem novinha, foi para Araguaia. Foi morta. Sua mãe soube de uma notícia que ela de São Paulo foi para Araguaia e lá foi morta. Não sabia nem o que era, nem o que estava fazendo. No último depoimento, a mãe disse, pelo menos estava fazendo uma coisa boa, não nos envergonhou. E para a gente encerrar, quais são os próximos passos da comissão do município, Audálio? Primeiro, eu queria registrar aqui que percebi claramente a emoção do Adriano Diogo ao narrar esse episódio e tantos outros que ele conhece. Mas os nossos próximos passos, nós vamos continuar realizando audiências públicas e já começamos a trabalhar na preparação do relatório final. Isso não significa que as investigações, a busca de documentos, a busca de depoimentos continue daqui até o fim do ano. Eu acho que essa fase é muito importante, porque o que já foi apurado não significa que seja tudo e, portanto, nós estamos ao mesmo tempo fazendo duas coisas. Uma continuando a busca e a outra já preparando o relatório final. Bom, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, muito construtivo, e pediria para o Adriano deixar o seu contato. Pois não. Eu tenho contato de e-mail, né? É Adriano Diogo PT, PT de Partido dos Trabalhadores, mudo tudo junto, @yahoo.com.br. Audálio? Audálio, @audaliodantas.com.br. Obrigado a vocês mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.